Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 23 de abril. O Ibovespa terminou o pregão com queda de 0,78%, proporcionando um topo na mesma região ali de resistência apresentada num topo anterior. Se olharmos para as máximas, um topo mais descendente. Então traz aí um cenário um pouco mais de indefinição, de curto prazo e coerente com o que eu vou mostrar em alguns ativos aqui, o que vem acontecendo, e também devido a esse movimento muito longo de alta, bem inclinado para cima, traz uma chance de correção por um período aí um pouco maior, ou seja, umas 2 semanas ou até um pouco mais, para trazer um cenário mais, vamos dizer assim, mais maduro para uma nova movimentação para cima. Então nesse momento apresentou aí uma situação de queda, o Ibov com essa formação de topo, mas nada ainda tão significativo. O próximo suporte na faixa de 51.100 a 51 mil pontos, depois, sendo mais pessimista, seria 50 mil pontos. O teto continua sendo ali na faixa dos 52.300. PTR4 no pregão de hoje ainda apresentou alta de 0,44%, ela tem um suporte na faixa dos 15,80 no meu entender, e aqui nessa região apresentou uma pequena recuperação no G60. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, dá para observar um pouco melhor essa região aqui de 15,80, funcionando um pouco como suporte para a Petro. A perda da mínima de hoje é que intensificaria a chance de queda, ou seja, a formação aí de um pivô de baixa na ação. Para a Petro, compra nesse momento seria um pouco mais de day trade do que pensamento em swing trade, ainda não encaixaria com o meu método. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 1,21%, dentro do que a gente tinha comentado. A ação não ganhou muita força no pregão anterior, situação em relação a esse movimento de subida do G60. Segue apresentando aqui uma configuração mais de baixa no intraday, por mais que esse movimento já tenha esteja um pouco mais longo, ainda não há nenhuma sinalização de reversão. E a ação me interessaria um pouco mais para compra, mais por essa faixa de preço ali dos 27,30. A partir dessa região eu ficaria um pouco mais interessado em planejar alguma compra em cima de Vale 5. Próximo ativo aqui, BVMF3, dentro do que a gente vem falando do Ibov poder passar por um período um pouco maior de lateralização, de correção um pouco mais no tempo. A gente observa ativos como BVMF3 de movimento mais longo no gráfico semanal para cima, e isso favorece um pouco mais a questão da correção, assim como aconteceu com o Ibovespa, e aqui já começa a apresentar alguns sinais nesse sentido. O sinal de uma possível formação de um topo descendente, e isso descaracterizaria a tendência de alta de curto prazo, ou mesmo enfraqueceria essa tendência de alta de curto prazo. De qualquer forma, o ativo segue com suporte bem definido aqui na faixa de 11,08, que se for perdido, aí sim configura uma tendência de baixa de curto prazo para a BVMF3. A PCAR4 também fez algo assim, só que já montou o topo descendente, ou o topo na mesma região de um topo anterior, se olharmos ali para os pontos testados. O fato é que mais um ativo que vem com movimento esticado para cima, aumenta a chance de alguma correção no gráfico intraday, no gráfico diário, tem um suporte mais relevante, no meu entender, na faixa ali de R$ 101,70. Antes disso, tem um suporte aqui de um mínimo de um fundo anterior em torno de R$ 102,52. Então, o ativo traz uma situação aí de baixo para, no curtíssimo prazo, a PCAR4, dificultando compra nesse momento. Então é coerente o que pode acontecer com o Ibovespa, rolar mais nessa região, alguns ativos ainda apresentando uma situação de compra um pouco mais apertada, uma dificuldade um pouco mais para a ponta compradora neste momento, devido a movimentos mais prolongados para cima e menos espaço para subir, teoricamente menos espaço para subir em alguns ativos, e podendo trazer algumas situações de venda também nesse cenário atual. Olhando aqui BRML3, também topo descendente da mesma forma, então vai descaracterizando sua tendência de alta de curto prazo e podendo voltar ali para nível de suporte já testado na faixa dos R$ 18,29. Então da mesma forma dos demais ativos, só apenas para ressaltar isso que eu acabei de mencionar em relação ao Ibovespa, e citando aí BVMF3, PCAR4, BRML3, tem lojas Renner, tem outros ativos fazendo algo nesse semelhante. Enquanto alguns ainda podem apresentar situação de compra. Para quem opera numa relação risco-ganho de 1 para 1, essa seria uma alternativa. O ativo bate num nível de suporte, gera um candle ali chamado de martelo. A superação da máxima desse candle
superação de 12,59, ou seja, entrada em 12,60 seria uma entrada com stop em 12,22, um stop um pouco superior a 3%, e projeta aí o tamanho do stop aqui para cima para ter o objetivo dessa operação. Seria uma alternativa de entrada, é um ativo que realmente me chama a atenção e vou buscar alguma alternativa de entrada com um stop um pouco mais curto e uma relação risco-ganho um pouco mais favorável, verificar se vai trazer essa possibilidade. Team P3 já fez o contrário, enquanto uma montou um martelo em cima do suporte, a Team P3 montou aqui um candle de reversão chamado de estrela cadente em cima de uma zona de resistência ali na faixa de 11,23. Então, da mesma forma de relação risco-ganho de 1 para 1, seria uma alternativa também vendo a perda da mínima desse candle em 11,07 e stop em 11,36 e projeta o risco da operação aqui para baixo, uma operação de venda em cima de Team P3, que nesse momento apresenta um cenário um pouco mais de tendência de baixa de curto prazo. O cenário dando uma deteriorada, a gente tinha algumas operações na ponta compradora, a MAR3 abriu o pregão muito bem, até se aproximou do objetivo, que era 15,14, ficou a menos de 1% do objetivo, foi 15,02, e aí perdeu força durante todo o pregão, e aí a gente gerou a saída desse ativo em R$ 14,40, na hora que ela veio perder aqui esse fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Então, operação encerrada aí com levemente positiva em cima de Amar 3. EZTC3 a gente também abandonou a operação, o ativo também abriu bem o pregão, veio gerando um movimento de subida e voltou para um nível de suporte que para mim não deveria ter voltado dessa forma. Não significa dizer que o ativo não vá subir, mas apresentou uma situação que aumenta a chance da perda desse suporte em torno de 27, 22 e um possível acionamento que seria o stop em torno de R$ 27,00. Então saímos aí nessa ação em torno aí dos R$ 27,31. Olhando aqui para DIR 3, a DIR 3 sim acionou o stop com força, vamos dizer assim, perdeu a mínima do pregão anterior, tinha começado até bem a entrada e depois na primeira hora de pregão já gerou um candle de engolfo de baixo e só foi fazendo nova mínima até acionar, a perder a mínima ali do fundo que gerou a nossa compra no dia 60 e consequentemente o candle de possível reversão para subida na DIR 3, então anulou essa expectativa, stop acionado em cima do ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.